Olá, você tem curiosidade sobre o tamanho, formato dos livros? Então este é o vídeo aqui no Cultura e Cidadania em Foco. Olá, eu sou o professor Jovi Barbosa e aqui é o Cultura e Cidadania em Foco. Eu tenho meu convidado de hoje, que é o Carlos Venâncio, uma pessoa com grande experiência no mercado editorial, e nós vamos trocar ideias sobre livros. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Obrigado você, Jovi, pelo convite. Eu já começo com uma pergunta para ele aqui. Eu estou com um livro aqui, esse é um dos livros que eu estou lendo este ano, e aliás eu sempre estou dizendo que são 6 livros, na verdade, né? Porque nós temos a pré-história, a antiguidade, renascimento, idade média, a época moderna e a época contemporânea. Tudo isso num livro só, 1.200 páginas. Eu já cheguei aqui na Primeira Guerra Mundial, Carlos. Estou na Primeira Guerra Mundial. Então não é fácil, gente. Mas eu quero falar com ele uma curiosidade importante que eu vi aqui, ó. E é lá da China. O imperador Yongle encomenda uma obra sobre o saber chinês. Olha isso, gente. Em sua época, e ele dá o nome aqui de Ta Tian, ou Enciclopédia, formada por 11.000 volumes, fruto do trabalho de 2.000 especialistas durante 4 anos, Carlos. Já imaginou uma hora dessa, meu amigo? O que você me diria? Seria um sonho de consumo. Um sonho de consumo. Mas nem sempre ter dinheiro lhe traz também acesso à informação. Agora veja que coisa interessante para a gente comentar aí, ó. Na verdade, isso aqui era, mas é para melhor fixar a cultura, ou seja, acabou. Daqui para frente, nada de novidade. Ditador é fogo, hein? Sim, mas é que e os renascentistas também fizeram isso, o iluminismo também fez isso. A tentativa de juntar tudo do saber humano realmente passou pelos livros. Porque a forma de organizar o saber num livro gerou essa ansiedade e essa expectativa em alguns líderes. Eles nem sonhavam com o que a gente vive hoje, né? Mas a própria dinâmica do amadurecimento da ciência, do saber, da arte, da cultura, da religião, nos mostrou que o ser humano, ele infinitamente produz conteúdo. E não se pode parar numa coisa só. A coisa é muito dinâmica, qualquer tentativa enciclopédica, ela já nasce com limitações. Dicionários são assim, enciclopédias são assim, mas foram extremamente necessários para a consolidação do nosso saber. Agora, Carlos, aqui tem um livro, que é 1 quilo de cultura geral, e aí a gente vê a história desde o Big Bang. E aqui eu tenho um livro que, por acaso, é escrito aqui de Maringá, pastor Jacó Vieira, e ele distribuiu gratuitamente. Eu tenho um livro aqui de 1.200, 1.300 páginas, e aqui um livro de 80 páginas. Os dois são livros? Os dois são livros. Qual a diferença, né? Por que a gente tem um livro pequeno, um livro grande, e os dois são livros? Muitas vezes, as limitações financeiras orçamentárias determinam isso. Mas muitas vezes a mensagem, a concisão da mensagem faz com que um instrumento menor já satisfaça o desejo do autor e alcance seus leitores. Então a adequação ao formato, a quantidade de página, a cor da folha, o grau de acabamento, ele também tem a ver com o planejamento da amplitude dessa obra. Então, quanto mais necessita difundir, claro que os orçamentos crescem. Então as pessoas tomam decisões gráficas e uma delas é o tamanho do livro. Realmente. Eu tenho aqui também trabalhos do meu amigo Carlos. Então aqui eu tenho 3 trabalhos dele, ó, pessoal. Isso aqui é Meu Olhares de Poesia, do padre Paulo Felipe dos Santos. Aqui, Além do Espelho, do padre Francisco Gessivan Vieira. E aqui, Sonhos de Sofia, que é a filha de um grande amigo meu, Wilson Quinteiro, que também foi um trabalho feito aqui pelo Carlos, na parte editorial, né? Parte de design, etc. Como é que foi trabalhar esses momentos assim? Esses trabalhos, cada um tem um contexto diferente, né? No caso da Sofia, nós publicamos por uma editora, e essa editora nos procurou, a Projun, e ela nos procurou para que nós pudéssemos organizar essa obra infanto-juvenil, inspiradora de muitas outras crianças ali em diante, que eu soube de muitas histórias desse livro. As outras 2 obras são obras de líderes religiosos católicos, padres que, durante seu acompanhamento com sua membresia, organizaram experiências, principalmente sobre a ajuda do ser humano, sobre as ansiedades, expectativas. Um optou pela forma poética e o outro pela forma de conto.
Também, cada um ao seu modo, idealizou, levou em conta o seu público e me procurou pedindo para que essas expectativas fossem atendidas. Legal. A gente planeja, a gente formata e os resultados com os leitores depois nos atestam se nós acertamos ou não. Isso que eu ia perguntar para você. Há trabalhos seus que têm bastante ilustrações, né? E outros que são mais concisos, aí, etc. Como que é essa mesclagem? Você trabalha com como é que eu poderia dizer, um ilustrador, é isso? Sim, eu trabalho com vários ilustradores no Brasil, alguns aqui da própria cidade de Maringá, mas muitas vezes as ilustrações não são também só feitas a partir de desenhos inéditos. Muitas dessas são também licenciado em banco de dados, que a gente compra o direito de usar essas imagens, quando elas são muito adequadas ao texto que o autor fez. Perfeito. Não faço livros só dessa maneira, mas eles favorecem a não ser livros muito densos, cansativos de se ler, embora o conteúdo seja denso. Então, muitas vezes, a intercalação do texto com uma imagem, com fotografia, com documento ou com ilustrações ameniza e ajuda o leitor a não desistir da obra. Então, são artifícios que a gente usa para o livro ficar menos cansativo também. Legal, vou revelar aqui um segredo. O Carlos está fazendo para nós agora um trabalho com o livro que nós vamos homenagear o meu pai, o nosso pai, meu e dos meus irmãos. Esse livro vai contar a história do meu pai e as histórias que ele contava. Então, é um livro familiar, mas é um livro que tem um monte de coisas importantes, aí falando de diversos lugares, Maringá, São Paulo, Pernambuco. Como que é fazer um trabalho assim, que você se envolve com a família? Os trabalhos biográficos, eles particularmente me atraem. É bom? Não só biográficos de pessoas, mas biográficos de instituições. Ah, também, tá certo. Eu fiz muitos livros de companhias de saneamento, associações empresariais, comerciais. Fiz vários livros eclesiásticos sobre a presença da Igreja Católica no norte do Paraná. E os livros biográficos, eles têm, sim, uma capacidade de fazer uma coisa que nós temos muita dificuldade de fazer hoje, que é unificar ou fazer acessível aos descendentes o que foi que seus antepassados fizeram. Ou a importância deles, ou até mesmo os erros deles. E isso é importante para registrar mesmo, valorizar a pessoa, sim, né, Carlos? A biografia, além da biografia do biografado, além da vida pessoal do indivíduo, ela também gera uma noção de contexto para o leitor. E traz uma satisfação para a família, né? E a família, então, sabe de onde veio, cria uma identidade, isso oxigena os descendentes, e então o indivíduo tem um lugar, um pertencimento. Uma das coisas que mais eu tenho aprendido, biografias trazem pertencimento. Legal. E eu vou fazer um desafio para mim mesmo aqui agora, porque o Carlos está comigo num projeto aí, e provavelmente em 2021 a gente está lançando esse livro aqui de novo, porque esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi, A Roda da Vida. Nessa nós estamos juntos. Sim, com certeza. Pode contar conosco. Então, quero agradecer ao Carlos por ter participado desse quadro. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande de trabalhar contigo aqui. Obrigado. Olha aí, se você gostou, dá um like aqui no vídeo e, por favor, compartilha. E, além disso, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, porque assim a gente vai estar sempre animado para trazer conteúdo para você. Até a próxima!